Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 8. E hoje, com a graça do Senhor, nós encerramos a história de Gideão. Por isso nós vamos fazer a leitura que vai do versículo de número 22 ao versículo de número 35. Diz assim o texto bíblico: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dá-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro que eram ismaelitas, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por este momento que temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e podemos, ó Senhor, escutá-la, ouvir a Sua voz, saber que o Senhor fala conosco. Senhor, quebra o nosso coração, primeiramente para que possamos ouvir e entender a Tua voz, e em segundo lugar, Senhor, para que possamos também nos submetermos a ela. Fala conosco, Senhor, hoje de manhã, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós te rogamos isso. Amém. Mais importante do que começar bem é terminar bem. As coisas podem até começar mais ou menos, contanto que o final dela seja bom, a gente só vai lembrar do que é bom. Mas a história de Gideão funciona ao contrário. Ele começa bem e termina muito ruim. Na verdade, o que nós vimos já semana passada é que temos um problema bem sério aqui no capítulo 8 do livro de Juízes. Porque até o capítulo 7 nós vimos as vitórias de Gideão e de como ele era poderoso, de como o Senhor o usou poderosamente para libertar Israel dos midianitas. Eles eram assaltados todo ano pelos midianitas e o Senhor resgata esse homem do meio de um esconderijo. Ele estava colhendo as suas espigas no meio de um vinhedo.
com medo. O Senhor traz aquele homem, chamando ele de corajoso. Ele arranja um monte de desculpas, dizendo que é de uma família pobre e pequena, dentro de uma tribo insignificante de Israel, não tem condições. O Senhor o comanda a fazer isso, manda que ele vá destruir o altar para Baal do pai dele e queimar o poste ídolo, queimando o boi gordo do pai. Ele vai de noite escondido, com medo da cidade. Então veja que é um homem que no início é bem fraco, bem humilde por causa da sua fraqueza. O capítulo 7 mostra um homem fantástico, porque o Senhor inicia um processo de recrutamento de exército. 32 mil homens aparecem, o Senhor reduz isso e vai reduzindo isso, até que no final só sobram 300 homens. O Senhor o leva para dentro do arraial, mostra que o exército midianita está assustado, e com uma estratégia estranha, onde eles têm somente trombetas, potes e tochas, fazem com que o exército de 135 mil homens fujam. Nessa fuga, eles vão matando um a um e vencem a batalha no final com Efraim derrotando dois grandes reis, um chamado Oreb e o outro Zeeb. Mas o capítulo 8 começa com o desandar de Gideão. Nós vimos que ele está perseguindo ainda os midianitas, passa o rio Jordão, e aí então ele encontra duas cidades. Ele vem com os homens dele, 300 homens, todos cansados e com fome, afinal a corrida tinha sido pesada, e chegando, nos diz a palavra no versículo 6, na cidade de Sucote, pede ao povo de Sucote que dê pão para o exército, e a cidade de Sucote simplesmente diz: olha, a gente ainda não viu os midianitas totalmente derrotados, então quem garante que quando acabar essa guerra os midianitas vão voltar? As primeiras cidades que vão ser atacadas são justamente Sucote e Penuel, não dá para confiar ainda. A mesma coisa acontece com Penuel no versículo de número 9, aliás, versículo 8 e 9, ele procura Penuel e Penuel diz a mesma coisa: nós não podemos confiar ainda, porque você não derrotou os midianitas por completo. Aquele homem que tinha estimulado um exército no capítulo de número 6, dizendo para o exército: confie no Senhor, o Senhor deu a vitória a nós, agora olha diferente. Agora olha para os incrédulos e diz: pois deixe, eu vou, quando eu vencer. É bem verdade que para Sucote ele diz: quando o Senhor entregar nas minhas mãos, mas com o versículo 9 ele diz para Penuel: quando eu voltar em paz, ou seja, quando eu ganhar a guerra, aí vocês vão sofrer. E é isso que ele faz. Para o povo de Sucote ele traz espinhos e dá uma surra nos principais líderes da cidade. Em Penuel fez pior. Em Penuel derrubou a fortaleza de Penuel e ainda matou os homens da cidade. Aquele que deveria ser o libertador de Israel está matando o próprio povo, está matando os próprios irmãos, porque os irmãos não confiaram que Deus podia derrotar. Nós vemos então ele capturando dois homens, dois príncipes dos midianitas, e o texto nos diz que ele pega a Zeba e Salmuna, leva para matar, e faz uma pergunta curiosa, que é: você se lembra de uns homens que vocês mataram em Tabor? Lembro, eram meus irmãos. E aí nós descobrimos que agora ele acabou de transformar a batalha do Senhor numa batalha pessoal, numa vingança pessoal. Ele diz: eu estou matando vocês por causa dos meus irmãos. Tenta humilhar os homens, os dois príncipes, pedindo que o seu filho Jeter matasse aqueles homens. O rapaz era muito jovem, não teve coragem de matar. Ele mesmo mata aqueles dois reis. Vejam, o homem que deveria ser o libertador de Israel agora está lutando em causa própria. E tem uma coisa muito interessante que nós já vimos a semana passada, é que existe uma distinção entre o que Gideão diz e o que o Gideão faz. Gideão tem um discurso teológico muito correto.
ele tem uma fala muito certa, mas os seus atos dizem o oposto do que ele fala. É por isso que o seu fim é tão trágico, porque agora, a partir do versículo 22, nós temos os últimos momentos da história de Gideão. Israel está agradecido, ele sabe do tamanho da vitória, ele sabe que o Senhor derrotou um exército que era invencível, além do tamanho do exército, 132 mil pessoas, 135 mil pessoas. Nós temos aqui, o texto nos diz que era tanto camelo que parecia a areia da praia, era um exército muito forte, e Israel está agradecido. E olha só qual é o pensamento de Israel, já aqui com Gideão. O texto nos diz, versículo 22, que eles olham para Gideão e diz: você deveria se tornar o nosso rei. A gente fica pensando que a ideia de ter um rei só veio lá com Samuel, perto de Saul, mas não. A ideia de ter um rei já estava entre eles, porque eles viam as nações com reis, e eles dizem: nós queremos um rei. Então, quem melhor para ser rei do que Gideão, que juntou Israel e venceu um exército invencível? Logo, que seja você o rei, e depois de você o seu filho seja rei, e depois de seu filho que seu neto seja rei. A gente quer que você seja rei. A resposta de Gideão é a resposta teológica mais adequada possível. Ele olha para Israel e diz, versículo 23, eu não dominarei sobre vocês, eu não vou ser rei, eu não aceito ser rei, eu não aceito ser rei, porque quem é que deve ser rei? Ele diz, quem deve ser rei é o Senhor, versículo número 23, eu não dominarei, nem tampouco meu filho, o Senhor vos dominará. Coisa bonita, não é? Ele chega para Israel e diz, eu não aceito essa honra, eu não aceito ser rei sobre vocês, que o Senhor seja rei sobre vocês. Essa frase é a frase correta a ser dita, mas é justamente o oposto que nós vamos ver agora, a partir do versículo seguinte, porque as atitudes de Gideão mostram que ele não é humilde como ele aparenta ser, que a sua fala é uma fala humilde, que a sua fala é uma fala biblicamente orientada, a sua fala teológica é de alguém que reconhece a Deus, mas os versículos seguintes nos mostram que não interessa o que você diz, no que diz respeito à sua crença, o que você faz é o que demonstra quem realmente você é. O que é que ele faz? Ele diz, eu tenho um pedido para vocês, eu não quero ser rei entre vocês, mas eu tenho um pedido, versículo 24, qual é o pedido? Ele diz, olha, dá-me uma coisa, cada um de vocês me dê uma argola do seu despojo. E o texto faz questão de dizer porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. A referência aqui é os midianitas. A única diferença entre um e outro era como eles contavam a genealogia. E eles usavam argolas. Nós não sabemos ao certo se eles usavam argolas na orelha ou se eles usavam argola no nariz. Mas eles usavam argolas de ouro. E o que é que ele pede? Ele diz, olha, vocês me dão as argolas de ouro que vocês resgataram de lá. Parece uma coisa boba, né? Ele está pedindo só um precinho, um valor para eles. Mas lembrem que era homem demais, era gente demais que foi derrotada. Morreu muita gente dos midianitas, a tal ponto que não sobrou ninguém. Então era muita coisa, e o texto nos diz que o Israel estava tão grato, mas tão grato, que não deu só as argolas. O texto nos diz que eles pegaram uma capa, versículo 25, colocaram no chão, e todo mundo foi passando e jogando essas argolas de ouro no chão, em cima da capa, para juntarem depois. O texto nos diz que eles conseguiram juntar 1.700 ciclos de ouro, depende aí de como é a medida do ciclo. Então eles juntaram entre 16 e 30 quilos de ouro para Gideão. Não foi pouco ouro não, foi muito ouro. E não só isso, eles estavam tão agradecidos que o texto nos diz que afora esse ouro que eles deram os ornamentos em forma de meia-lua. Até hoje o Oriente Médio usa esses ornamentos em forma de lua crescente,
em forma de meia-lua. Até hoje eles usam esses ornamentos. E tinham, não só as pessoas tinham esses ornamentos, mas os animais também tinham. Porque o texto nos diz que eles trouxeram os ornamentos dos camelos. Os camelos tinham os ornamentos no pescoço. E esses ornamentos apareceram lá no versículo de número 21. Lá o texto nos diz que esses camelos tinham ornamentos em forma de meia-lua no pescoço, provavelmente de ouro também. E eles entregam tudo. O texto nos diz que eles deram as arrecadas, que eram brincos, argolas grandes de ouro, e encheram Gideão de ouro, deram tudo para ele. De repente, aquele homem que era de uma tribo insignificante, de uma casa insignificante, de uma família insignificante, dentro da família ele era insignificante, agora esse homem se torna riquíssimo. A sua fortuna é imensa, e nós vamos ver isso agora. Mas ele tem uma pretensão ainda pior do que simplesmente ficar rico, nós vamos ver isso. Ele quer ser reverenciado em Israel. A fama subiu à cabeça de Gideão, e subiu numa proporção tal, que ele não quer só ser rei, ele quer ser a inspiração de Israel. E o que é que ele faz com esse ouro todo? Versículo número 27, o texto nos diz que ele fez uma estola sacerdotal. O que era uma estola sacerdotal? Uma placa que vinha no peito do sumo sacerdote. Essa placa possuía 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, e eram a representação de Israel diante de Deus. Nessa placa também vinha o Urim e Tumim, que eram duas pedrinhas que funcionavam para tirar sorte. Funcionava como um cara e coroa. Quando as pessoas queriam saber a vontade de Deus, o sacerdote pegava essas pedrinhas, e a pedrinha que pegasse deveria ser um sim ou não. E aí eles sabiam qual era a orientação de Deus para aquelas situações, era na sorte. E ele faz uma estola sacerdotal, e o texto nos diz que ele pôs na sua cidade. Qual a intenção de Gideão com uma estola sacerdotal? E pior, o que ele quer com uma estola sacerdotal feita de ouro como essa? Uma coisa impressionante. Ao que tudo indica, meus irmãos, Gideão, ele quer mais do que simplesmente ser rei em Israel. Ele quer funcionar como um sacerdote de Israel. Ele quer ser a inspiração de Israel. Para isso ele ostenta uma estola sacerdotal, como aquele que se interpõe entre Deus e os homens. Ele quer a honra do intercessor. Ele quer a honra de ser especial em Israel. Ele não só quer ser rei em Israel, o contrário do que ele disse, ele quer ser um sacerdote de Israel. E foi então, levou essa estola para a cidade dele. E o texto nos diz que isso foi terrível, porque em todos os tempos, o texto sempre vai nos falar que após a morte do juiz, Israel começa a adorar a ídolos. Aqui não. O texto nos diz que a estola que Gideão produziu começou a ser idolatrada. Nós temos um juiz que foi o maior até agora. Esse juiz é aquele que vai dar um início a um processo de retorno à idolatria. É impressionante porque o texto nos diz que essa estola serviu de laço para a casa de Gideão. Mas olha a expressão que Deus usa. Ele diz assim: e todo Israel se prostituiu ali após ela. Nota, queridos, que a estola sacerdotal tinha sido algo criado por Deus. Foi algo que Deus fez. Foi Deus que instruiu Israel a fazer uma estola sacerdotal. Mas o que Gideão fez foi transformar uma estola sacerdotal em um objeto de culto e de adoração. O que ele fez foi transformar um símbolo que o próprio Deus tinha criado no modelo de adoração. Por conta disso, então, Israel inicia um processo de idolatria produzido pelo próprio Gideão. E isso foi a desgraça da família dele inteira. Nós vemos ver isso.
semana que vem, no capítulo número 9. O homem que deveria libertar Israel, principalmente da idolatria. Porque no capítulo 7, o Senhor incumbiu Gideão de desmoralizar Baal. Por isso mesmo ele ganhou um apelido, ele ganhou o apelido de Jerubaal, aquele que Baal iria lutar contra ele, mas aquele que no final das contas desmoralizou Baal, aquele que fez chacota com Baal, aquele que fez chacota com Baal, inicia um novo processo de idolatria dentro de Israel. Queridos, quando as atitudes de arrogância, de pretensão estão no coração da liderança, ele produz ídolos até quando ele não quer. Quando a liderança se torna arrogante e pretensiosa, por causa da sua fama, ou por causa da sua riqueza, seja lá como for, ele produz ídolos no meio do povo de Deus, e esse ídolo que substitui a Deus se torna como um laço, como uma armadilha, não só para o povo de Deus, mas também para aquele líder que iniciou esse processo. Foi isso que aconteceu aqui. Gideão inicia um processo de idolatria. Ah, pastor, mas ele era um homem humilde, talvez ele não tivesse essa pretensão, porque ele disse que não queria ser rei, mas ele vive como rei. Ele vive como rei. O texto nos diz que os midianitas foram derrotados, versículo 28, eles nunca mais levantaram a cabeça, eles nunca mais se reergueram, eles foram definitivamente derrotados, e houve paz durante 40 anos. Como seria bom se tivesse encerrado aí, porque pelo menos em meio à idolatria que ele tinha provocado, a gente teria ainda uma visão boa de Gideão, mas não. O texto continua no versículo número 29, contando os últimos dias de Gideão, e o texto diz assim: retirou-se, olha o nome, Jerubaal. De repente, o texto volta a usar o apelido antigo de Gideão, como que fazendo uma referência àquele que deveria humilhar a Baal, foi aquele que produziu idolatria, aquele que disse que não queria dominar, agora mostra-se dominante. O texto nos diz assim, que ele, versículo 30, teve filhos, voltou para a sua terra, voltou para a sua casa, ou seja, voltou a habitar em Ofra. Mas olha como é que o texto diz, quantos filhos ele teve? E ele teve 70 filhos. Gente, é menino que não acaba mais, é muito filho. A pergunta é, como é que um homem tem 70 filhos? Não dá para ter 70 filhos assim, né? Aí o texto diz, dá para ter 70 filhos. E o texto faz questão de dizer, todos eram dele. Todos eram dele. Não é adotado alguma coisa. 70 filhos, todos dele, porque ele tinha muitas mulheres. Aí a gente fica assim pensando, por que o texto para dizer que ele teve 70 filhos e de muitas mulheres? O texto vai usar essa informação no capítulo 9. Aí eu não vou contar não, porque senão vocês não vêm domingo. Mas olha só, o texto nos diz que ele tinha muitas mulheres. Gente, você tem noção do que é bancar uma casa? E bancar duas? E bancar casa suficiente para ter 70 filhos? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Por isso somente reis se davam ao luxo de ter tanto filho. Somente reis se davam ao luxo de ter um harém. E o que é que Gideão faz para si? Aquilo que os reis pagãos tinham. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita fama e ele tinha muitas esposas. Ele tem muitas esposas. Ah, pastor, mas isso só mostra que ele ficou rico. Não, ele tinha pretensão de continuar como rei. O que ele não queria só era o título. Ele disse, não, é Deus que é rei. Mas como é que ele vive? Ele vive como um rei. Ah, pastor, mas ele não tinha essa intenção, não é possível, o coração dele não era assim. O texto nos diz que ele tinha uma concubina. Era tanta mulher que as mulheres nem moravam na mesma cidade. Ele tinha uma concubina que provavelmente tinha uma casa separada,
texto nos diz que ele tinha uma concubina que morava em Siquém. Então ele provavelmente tinha mulher espalhada por tudo quanto era canto. Mas essa daqui é diferenciada, porque de todas as mulheres que ele tem, de 70 filhos que ele tem, o texto para contar a história de uma concubina, uma mulher da cidade de Siquém. E é interessante, querido, sabe por quê? Porque Siquém era uma cidade cananeia. Então é muito possível que essa mulher não fosse de Israel. É muito possível que essa mulher fosse uma cananeia também. O texto não faz questão de dizer o nome dela, mas diz o nome do menino. Ela teve um filho. E o texto diz assim: e ela deu à luz a um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Lá em Siquém, de uma concubina nasceu um menino. Não foi o primeiro nem o único, ele teve 70. Mas desse filho, o texto para dizer, ele botou o nome desse menino. E qual é o nome desse menino? Abimeleque. A palavra Abimeleque é formada por outras duas palavras. Era um nome muito comum, mas é interessante aqui, porque primeiro a palavra Av, que vocês já viram falar no Novo Testamento como Abba, não é? A posse é descrita em hebraico com um i no final. Então toda vez que você tiver uma palavra que termina com um i no final, significa que alguma coisa é posse. Então Ab significa meu pai, meu pai. E aí vem então a palavra seguinte, Melech. Melech é rei, rei. Gideão escolheu o nome para o filho. E como é o nome do filho dele? Meu pai é rei. Meu pai é rei. Não, eu não quero dominar sobre vocês. Que o Senhor seja o rei sobre vocês. Mas para o meu filho, eu coloco o nome para que todos saibam que eu sou um rei. Que esse é o filho de um rei. E esse menino pensa exatamente assim. Porque quando chegar no capítulo 9, Abimeleque vai querer ser rei. E aí então a coisa fica bem complicada. O texto nos diz que esse Gideão faleceu no versículo número 32 e já era velho, foi sepultado no sepulcro dos Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Bênção de Deus. Morreu velho, não morreu por causas naturais, não foi assassinado, e foi sepultado no sepulcro dos seus pais. Isso é uma grande honra. Mas como é que o texto termina? O texto termina dizendo: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel. De novo eles se espalham em idolatria. Já tinha começado pela estola que Gideão tinha colocado lá em Ofra. Agora eles voltam para os velhos deuses. É como que dizendo: o Deus de Israel, ele é muito bom para a guerra, mas para dar comida, Baal é que é o bom, Baal é que é o certo. O Deus de Israel vence batalhas, mas quem coloca comida na mesa é Baal. Então eles voltam para Baal, mas aparece um novo aqui. O texto nos diz que Israel voltou-se aos Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Aí fica complicado, porque tu não sabe quem é esse Baal-Berite. A expressão parece muito ser o Deus da aliança, mas a gente não sabe ao certo que Baal é esse, mas tem um Deus novo aí na parada. Ao que tudo indica, uma referência a uma adoração idólatra, como foi, por exemplo, com o bezerro de ouro, que eles diziam que estavam adorando o Deus que os libertou do Egito. Parece que aqui eles estão adorando um negócio misto entre Deus e os deuses de Canaã. E por conta dessa adoração falsa, o texto nos diz, versículo 34, que eles se esqueceram do Senhor. Olha só que coisa terrível, meus irmãos. O Senhor tinha dito lá no capítulo 7, no versículo número 2, que Ele queria um exército pequeno para que Israel se lembrasse de que o Senhor os libertou e não a mão do homem.
quando chega aqui no texto, o texto nos diz que eles esqueceram que o Senhor os libertou, eles esqueceram de que foi o Senhor que os livrou do poder do inimigo, e eles então passam a adorar deuses estranhos, porque eles não se lembram, e nem honraram mais a família de Gideão, versículo 35, porque eles não usaram de benevolência com a família de Gideão, eles esqueceram, porque Gideão está baseado em fama, e fama passa. E o texto nos diz que eles não lembravam também do que Gideão fez. Qual foi a marca que Gideão deixou? Idolatria. Foi a única marca que Gideão deixou. Ninguém nem lembrava mais dele. As pessoas só lembravam dos ídolos e da estola. Eu quero que os irmãos vejam, queridos, que todo líder em Israel, que é levantado pelo Senhor em juízes, tem pés de barro. Já notaram isso? Eles começam bem, mas em seguida se desmancha o negócio. Mas a coisa está piorando. A coisa está ficando ainda mais difícil. Porque até então, o povo em desobediência voltava para a idolatria, mas aqui nós temos um juiz que produz idolatria. Para piorar a situação, nós temos um juiz que se levanta contra o próprio povo, e nós vamos ter uma família de um juiz que cria uma guerra civil em Israel, de forma que o próximo juiz que vai se levantar vai guerrear não contra pagãos, mas o próximo juiz que se levantar vai se guerrear contra os próprios israelitas. Meus irmãos, esses juízes estão desmantelados, Gideão em específico, por causa da sua arrogância, por causa da sua pretensão. Tem aparência de humildade, mas não são humildes. Tem aparência de humildade, mas eles querem honra. E por isso mesmo, meus irmãos, pela distinção que existe entre o que Gideão diz e o que Gideão faz, ele nos mostra como é arriscado, perigoso ter um líder arrogante que deseja para si honra, fama e riqueza, e como essa atitude da liderança traz sobre Israel desgraça. É por isso, queridos, que nós não podemos viver a nossa vida olhando para a liderança humana, encontrando em líderes humanos um modelo perfeito de liderança, porque não são. Quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos de como ele foi o contrário de Jesus Cristo. Porque na verdade o apóstolo Paulo vai nos dizer sobre Jesus, de que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Olha a distinção, olha a diferença. Quem era Gideão não era ninguém, o Senhor o ergueu, o transformou num grande vitorioso. Ele então quer ser rei, quer ser rico, quer ser famoso, quer ser poderoso, quer dominar sobre tudo. Cristo faz exatamente o oposto. Ele era riquíssimo, estava na glória, dominando sobre tudo, desce em humilhação, nasce como homem, vive em pobreza, se entrega para morrer, morre uma morte humilhante. A liderança de Cristo é sim a liderança que deve ser seguida, porque no coração de Cristo nós temos a humildade verdadeira, e não a humildade de palavras. Que grande lição nós podemos tirar hoje pela manhã? Cuidado, muito cuidado com uma profissão de fé adequada, mas uma atitude contrária a isso. Temos muito isso hoje. É muito comum nós vermos isso hoje, dentro da igreja do Senhor. As pessoas terem a fala correta, terem a palavra correta, mas terem a atitude errada. Deixa eu te mostrar um exemplo bem claro de como isso é estranho. Você vai no Instagram, tem a foto da moça de biquíni com um versículo da Bíblia embaixo. Não é lindo? Aí você tem o cara, pastorzão,
a foto dele todo imponente, com a Bíblia na mão, embaixo, toda a honra e glória a Jesus Cristo. Ele está lá, na pose de super-herói, todo poderoso, mas a honra é Jesus Cristo. Queridos, nós não podemos nos enganar nem com as nossas palavras, nem com as palavras dos outros. Porque às vezes as expressões e as palavras podem até ser adequadas, mas o que o texto nos mostrou é que o coração de Gideão não era adequado, que o coração de Gideão estava errado. Nosso grande desafio hoje é avaliar como é o nosso cristianismo, como nós vivemos. Se somos como Cristo, cujo discurso e vida eram condizentes e realmente viveu em humildade, ou se nós temos um bom discurso, bonito, mas no final das contas somos arrogantes, pretensiosos, desejosos de fama, de fortuna, de honra. Nós precisamos avaliar o nosso próprio coração, porque por diversas vezes nós temos trabalhado para o Senhor para receber elogios e honras. Nós temos servido ao Senhor de aparência, temos uma aparência de piedade, mas com o nosso coração corrompido. O Senhor nos convida a avaliar o nosso próprio coração hoje de manhã, para que nós não caiamos nos mesmos erros de Gideão, que com a sua arrogância produziu idolatria, que foi armadilha para a família dele e para Israel inteiro, que na sua arrogância trouxe ele mesmo, que deveria ser o libertador de Israel, a derrocada de Israel, para que nós não venhamos pela nossa arrogância sermos a destruição nossa, de nossa família e de nossa igreja. Tem uma grande diferença entre o que você diz e o que você faz. O Senhor nos chamou para fazermos o que é certo, além de dizer o que é certo. O Senhor nos chamou para vivermos de forma adequada. E lembrando somente que é melhor terminar bem, porque começar bem e terminar ruim não traz honra nenhuma, não traz felicidade nenhuma. Vamos orar? Pedindo misericórdia ao Senhor. Senhor, como nosso coração, Senhor, é enganoso, como nosso coração é perverso. Meu Deus, como é triste constatar que por diversas vezes nós somos capazes, Senhor, de dizer uma coisa e no coração fazer outra. Como é terrível, Senhor, saber que nós somos capazes de ter uma profissão de fé correta e ter uma vida inadequada. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, não permita que o nosso coração seja mau a tal ponto que nossos atos desmintam a nossa profissão de fé. Dá-nos, Senhor, a graça de andarmos nos mesmos passos que Teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, da mesma maneira que Ele, manifestarmos real, verdadeira humildade. Ajuda-nos, ó Senhor, a enxergarmos, meu Pai, a necessidade de trilharmos os Teus caminhos com a vida e não só com a palavra. De termos, ó Senhor, uma atitude correta diante dos nossos irmãos e diante do Senhor, e não só termos as palavras corretas. Senhor, vivemos numa época onde as palavras têm muito poder, onde aparentar ser piedoso é muito importante. Senhor, não nos permita cair nesse erro. Não nos permita, Senhor, cair no erro de achar que aparentar a piedade é suficiente. Porque, meu Deus, quando aparentamos a piedade, nós passamos a viver uma vida cristã para o mundo e não para o Senhor. Passamos a ler a Bíblia para o mundo e não para nos enriquecermos no Senhor. Oramos na frente das pessoas, mas não oramos particularmente. Senhor, tem misericórdia de nós, porque diversas vezes nossa vida espiritual é muito mais uma página de Facebook ou de Instagram, e não um quarto fechado com porta trancada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que venhamos a ter uma vida
espiritual só de palavras, mas principalmente de atitudes. No nome santo de Cristo Jesus é que nós te rogamos isso. Amém.